Certo. E outro detalhe também, eu vou fazer uma apresentação aqui, colocar, compartilhar com vocês, e se em algum momento você ter dúvida, você abre o microfone e fala, pessoal, porque eu não tenho acesso ao chat nesses momentos, tá ok? Então, eu vou fazer aqui a apresentação, tá? Vocês estão conseguindo... Peraí, agora sim. Vocês estão conseguindo ver, pessoal, Sim. Ok. Forças especiais. Isso. Sim. Até parece nome de operação de polícia, né? Forças especiais, né? Mas são algumas forças. Então, vamos dar continuidade ao que nós começamos ontem, né? E esse assunto aqui, pessoal, é de boa, tá? É apenas, assim, uma continuação de ontem, né? E aí você precisa sempre estar ligado nos conceitos, como eu disse ontem, né? Antes dos cálculos, é preciso os conceitos. E assim, tendo dúvida, você fala, tá? Não deixa a dúvida tomar conta aí. Então, forças especiais e interação entre corpos. Nós vimos ontem, pessoal, nós vimos ontem o que é força resultante, ok? Só que algumas forças na natureza, elas recebem um nome especial. Por quê? Porque elas estão presentes em muitos fenômenos do nosso dia a dia, certo? Então, no nosso curso aqui, nós vamos estudar 3 tipos de força, né? A força peso, força normal, certo? E a força de tração. Então, cada uma delas tem suas características, suas peculiaridades, tá? Só um momentinho. Vou abrir aqui para acessar. Pronto. E como eu estava falando, essas forças recebem nomes especiais porque elas estão muito presentes no nosso dia a dia, tá? Então, vamos ver uma de cada. Bom, a primeira força é a força peso. Essa força peso é uma força que a gente tem contato com ela desde quando era pequenininho e que desafiar a lei da gravidade, né? Às vezes a gente, criança, sobe no sofá e tenta voar, né? Por exemplo. O meu irmão, mesmo dia, tentou voar de cima da caixa d'água, né? Então, assim, esses fenômenos que acontecem são a questão da força-peso, tá? Então, pessoal, todos nós estamos presos ao chão, né? Por causa da existência de uma força de atração do campo gravitacional da Terra, que nos puxa na vertical para baixo com a aceleração gravitacional. É interessante, pessoal, que, evidentemente, uma coisa óbvia que eu vou dizer, se essa força não existisse, nós estaríamos flutuando, né? É algo paranormal. Então, o peso é uma força de campo que atua no campo gravitacional de um corpo celeste. Ou seja, essa força, ela está presente não só no planeta Terra, mas em todos os outros planetas, em todos os outros lugares, tá? Inclusive até no espaço sideral, que as pessoas dizem assim, aqui não existe gravidade. Existe, pouquinho, mas existe, tá bom? Então, se tem massa, o corpo está sujeito a uma força peso. Então, o peso é uma força de campo que atua no campo gravitacional do corpo celeste, que tem sempre o sentido de aproximar o objeto que está sendo atraído para o centro desse corpo. Então, muitas vezes, a gente vê assim que alguém fala assim, a força-peso é uma força que puxa para baixo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse conceito, por quê? Porque se a gente imaginar o planeta Terra, por exemplo, né? E aí nós estamos aqui no Brasil, aí uma pessoa está lá na Austrália, se a gente olhar o globo terrestre, a Austrália está lá embaixo, né? Quer dizer que ela está de cabeça para baixo? Quer dizer que ela vai cair? Então, não é assim. Então, a força-peso é uma força sempre procurando o centro do corpo, ou seja, nesse caso, do planeta Terra, tá bom? Então, pessoal, M, sendo M a intensidade da massa do objeto e G a da aceleração da gravidade, seu peso é determinado pelo princípio fundamental da dinâmica.
que é isso, o princípio fundamental da dinâmica? É aquela segunda lei de Newton, ontem que nós vimos, né? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Aí, para você não esquecer, é só você lembrar aqui que desse física, meu amor. Aí você não esquece, tá? Segunda lei de Newton. Então, dessa segunda lei de Newton, criou-se P igual a mg, onde P é o peso do corpo, M é a massa do corpo e G é a aceleração da gravidade. E qualquer pessoa, acredito que vai saber o valor da gravidade, pessoal. A gravidade ela é aproximada 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas, para fins de cálculo, né, fins didáticos, a gente coloca 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, P é igual a mg. Né? Paula Maria das Graças, para você não esquecer isso aí. Essa é a fórmula do peso. E aí, pessoal, é interessante a gente sempre lembrar que esse G, que é gravidade, tem em qualquer lugar. Se tem massa, então tem peso, tá bom? Então, peso é igual a massa vezes gravidade. Então, essa força peso é uma força especial, tá certo? Então, por exemplo, se eu quiser calcular o meu peso aqui no planeta Terra, o que eu faço? Eu pego, multiplico a minha massa vezes a aceleração da gravidade, que é 10, né? E aí a gente vai achar o peso. Então, a gente vê aqui que peso e massa não são sinônimos, ou seja, não são as mesmas coisas. Massa é uma coisa, peso é outra, tá? A massa é uma característica inerente de cada corpo, tá? Se você tiver aqui na Terra, vamos supor, sua massa é 60 quilos, aqui na Terra é 60 quilos, e lá na Lua também é 60 quilos. Porém, o peso vai variar. Por que o peso vai variar? Porque a gravidade da Terra é diferente da gravidade da Lua, tá bom? Então, o que a gente tem que entender aqui nesse primeiro tópico aqui, pessoal, é que peso, dependendo do lugar, ele vai ser um valor diferente. E essas setinhas aqui em cima do P e em cima do G, o que significam, né? Como eu disse ontem, a força é uma grandeza vetorial, correto? E depende assim, de direção, sentido. Nós não vamos adentrar muito nesse conceito, como eu disse ontem, a gente vai trabalhar mais uma coisa voltada para o curso de vocês, tá? Mas o peso é uma grandeza vetorial. Por que é uma grandeza vetorial? Porque depende, por exemplo, do lugar. Então, aqui, o peso de um corpo aqui na Terra é diferente do peso de um corpo lá na Lua, tá bom? Mas o mais importante é isso aí, tá? Se o pessoal tiver dúvida, você pergunta, tá? Vou passar para frente aqui, então. Nós vamos falar agora de uma outra força especial, a força normal. Essa força normal, pessoal, ela é a força de reação que uma superfície exerce sobre um corpo nela apoiado. Por exemplo, se você coloca o seu aparelho celular sobre uma mesa, né, o celular vai aplicar uma força sobre a mesa e a mesa aplica uma força para cima, tá, no celular. É uma força de reação normal. É evidente que na prática a gente não vê isso no dia a dia. Por que não vê isso? Porque essa força, elas aparecem através dos átomos de cada superfície. Então, assim, a gente não vai ver, por exemplo, uma superfície empurrando o celular, como eu disse agora, tá? Então, se esse corpo estiver apoiado sobre uma superfície, ele vai ter uma força normal para cima. E por que recebe esse nome normal? Se você estiver lembrado de matemática, né, tem a ver com matemática. Ela tem esse nome por sempre formar um ângulo de 90 graus com a superfície. A gente chama isso de a reta normal, tá bom? Em deslocamentos horizontais ou repouso, a força resultante vertical é zero. Por quê, pessoal? Porque está em equilíbrio, né, no sentido vertical. Então, aqui, se você tem aqui uma força, você tem um corpo aqui, um corpo qualquer, aí você tem a força peso, né, para baixo, e para cima você tem a força normal. E quando esses corpos, eles estão assim, em repouso ou em deslocamento horizontal,
M é igual a P. Ou seja, ele se equilibra. Até porque se ele não tivesse equilibrado, ou ele estaria flutuando, ou ele estaria afundando na superfície, tá? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa situação aqui nós vamos ver bastante, tá? Bastante. Agora essa aqui não, porque essa situação aqui, ela vai envolver trigonometria, e já entra no campo da física e da matemática, e aí vai requerer assim, um pouco de mais conhecimento matemático de vocês. Não que vocês não iriam dar conta, né? Mas é aquela questão do nosso curso. A gente tem que andar, pessoal, conforme o curso pede, né? Para que eu vou complicar as coisas que o curso está falando para vocês um caminho, tá bom? Agora, por exemplo, se você tem um problema e esse corpo está andando horizontalmente, a força normal e a força peso vão se anular, né? Então, assim, elas vão ser nulas, geralmente vão ser nulas, vai ser assim, bem prático essa situação, tá? Pessoal, alguma pergunta? Se ninguém falar nada, eu vou continuando, tá? Aí é como eu disse ontem, a gente vai pela fé aqui. Eu não estou vendo ninguém, vocês estão me vendo, né? E aí você pergunta se você tiver dúvida, tá bom? E a terceira força aqui, pessoal, só um momento. Essa terceira força aqui é a chamada força de tração. A força de tração é aquela força que aparece, ela é aplicada nos fios, né? Cordas, tirantes, cabos, né? Tudo aquilo que serve para puxar uma coisa, ela é chamada de força de tração. Essa força de tração também, ela pode ser chamada também de força de tensão. Então, tração e tensão são a mesma coisa, tá, pessoal? Então, pessoal, essas forças são chamadas especiais, por quê? Porque elas aparecem muito no nosso cotidiano, né? Quando você puxa uma corda, você puxa um arame, você puxa um fio, você está aplicando ali uma força de tração, certo? Bom, agora vamos falar da interação entre corpos. Pessoal, aqui neste momento, aqui, do ponto de vista físico, né, a gente tem que tomar muito cuidado, porque são alguns detalhezinhos, tá? Eu sempre gosto de dizer para os meus alunos, tanto vocês como meus alunos do ensino médio, pessoal, que a gente não pode pegar carona nessa situação, nesse cenário que nós estamos vivendo. Tem pessoas que gostam de usar esse cenário, esse contexto que nós estamos vivendo, para não fazer o melhor que pode. Tem gente que se apoia em muleta. Ah, isso aí está desse jeito, então vamos fazer de qualquer jeito. Então, pessoal, não é assim, né? Essa situação é uma situação que mostra para a gente que a gente precisa melhorar cada vez mais, né, como seres humanos, como profissionais, enfim, não pegue carona nessa situação e por mais assim que a gente está trabalhando assim de forma online e a questão de notas ficou uma coisa em segundo plano. Por que em segundo plano, pessoal? Porque em primeiro plano é sempre sua aprendizagem. Então, procure pensar em você. Porque isso vai passar um dia e você vai ter que dar conta daquilo que você está estudando, tá certo? Então, eu chamo a atenção de vocês nesse momento, porque é um momento assim de tem que tomar muito cuidado agora, tá? Tem muitos detalhes. Tanto é que eu usei a palavra aqui, olha, vocês estão vendo aqui, a palavra receita. Eu coloquei entre aspas, né? Porque a gente usa receita, hein? Essa palavra em outras situações. Mas você vai ver que é uma receita que nós vamos fazer aqui agora. Né? Ao interagir dois ou mais corpos, aqui está errado, é corpo, né? Que ficou corpos. Né? Só vamos lá aqui, está certinho. Então, pessoal, ao interagir dois ou mais corpos, precisamos saber as forças que atuam em cada um e depois aplicarmos o princípio fundamental da dinâmica, segundo a lei de Newton. Bom, o que é interação? A interação é sempre quando um corpo ele interage um com o outro, tá?
E aí, esses corpos, eles podem estar interagindo em forma de contato, né, um com o outro, ou através de fios, né? Por exemplo, se você pega um fio e amarra no caixote e puxa, você está interagindo com aquele caixote através de um fio. Agora, se eu pego e empurro um caixote, eu também estou interagindo com esse corpo, só que agora eu estou em contato com ele, tá bom? E é isso que nós vamos ver agora, tá? E aí, pessoal, uma coisa que é bem interessante, eu não anotei aqui no slide, mas se for possível, você anota depois em algum lugar. Isso é muito importante que eu vou dizer aqui. Nós vamos agora, a partir de agora, a segunda lei de Newton, e nós não devemos esquecer também da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é aquela lei, toda ação tem uma reação, né? E aqui, o que nós precisamos entender aqui? Que nessa terceira lei de Newton, tudo que empurra é empurrado. E tudo que puxa também é puxado. Isso é fundamental, tá? Nunca esqueça disso. Tudo que empurra é empurrado e tudo que puxa é puxado. Escrevam isso em algum lugar. É importante. Você vai precisar muito disso aí, tá? Não tem obrigação de anotar isso, é verdade, mas se fosse você, eu fazia isso, tá? Tudo que empurra é empurrado e tudo que puxa, ele é puxado, pessoal. E aí já dizia uma pessoa, né? Um escritor que quando a gente anota, a gente lembra. Quando não anota, nós temos lembranças. E isso é a pura verdade, né? Quando a gente anota uma coisa, a gente vai lembrar. Quando a gente não anota, a gente tem lembranças. Ah, como é que eu disse mesmo? Ah, meu, tudo que empurra é o quê? É jogado? Não, né? Então, tudo que empurra é empurrado. E tudo que puxa é puxado. O que nós estamos falando aqui nada mais é do que a terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação, tá? Muito bem, pessoal. Então, o que nós vamos fazer aqui? Essa receita tem dois itens, né? Então, aqui é a segunda lei de Newton. Essa segunda lei de Newton, nós vamos usar ela, tá? Sempre lembrando, pessoal, qual é o conceito de força resultante. Isso é muito importante. Nós falamos ontem sobre força resultante. Força resultante são todas as forças, tá? Aliás, a força resultante é uma força que substitui as outras que está aplicando naquele corpo. Agora, toma cuidado uma coisa. Eu não sei quantos estão aqui na sala, aqui, joga futebol, né? Ou basquete. Eu falei que é um jogo de contato, um jogo de interação, né? Então, vamos supor que você está jogando futebol. O que seria a força resultante em você? A força resultante em você seria, pessoal, os empurrões e os puxões que as pessoas aplicam em você. A força resultante não seria, por exemplo, um puxão ou empurrão que você dá em outro jogador. Você está entendendo? Então, esse conceito de força resultante, ele é muito importante. A força resultante, por exemplo, no corpo A, tem que ser todas as forças, certo? Que são aplicadas no corpo A, não a força que o corpo A aplica em outro corpo, tá? Então, isso tem que ficar muito bem claro, tá, pessoal? Não esqueça disso, tá? Então, a primeira receita é essa aqui, ó. Isole cada corpo e descreva as forças que atuam nele. A gente lendo assim parece uma coisa do outro mundo, mas você vai ver que não é. É bem tranquilo, tá? E o segundo item da receita é considerando o conceito de força resultante, aplica a segunda lei de Newton. Então, vamos ver daqui a pouco o que é isso. Pessoal, até o presente momento, tudo beleza? Gostaria de ouvir a voz de vocês. Então, vocês estão aí ainda, né? Tranquilo, pai, professor. Tranquilo? Ok, eu sempre olho aqui no celular, porque às vezes eu acho que é aluno mandando mensagem da turma de vocês, tá? Então tá, pessoal, então vamos seguir aqui. Então, só resumindo, força resultante é as forças, quando eu falo assim, força resultante é do corpo B, são as forças que atuam no corpo B, tá? Não é força que o corpo B faz em outro lugar, não. Então, a gente tem que entender muito bem isso aí. Se você tente entender isso aí, não fica só matemática. A matemática precisa de um ponto, né? Bom, pessoal, então olha só. Então, vamos agora praticar. Olha só. A figura abaixo
essa figura simpática aqui, tá? Ela mostra 3 caixotes com massas M1 45 kg, M2 22 kg e M3 33 kg, apoiados sobre uma superfície horizontal sem atrito. Uma força horizontal de intensidade 50 N empurra os caixotes para a direita. Determine. Ele pede 3 coisas. Letra A. Qual a aceleração adquirida pelos caixotes? Ache a força exercida por M2 e M3. E ache a força exercida, né, por M1 e M2. Pessoal, aqui, nesse exercício, nas leis de Newton, nós não vamos usar o atrito, tá? Aí o atrito ia complicar um pouco mais. Nós não vamos fazer isso. Então, o que a gente tem que entender? Tem uma força sendo aplicada, aplicada em qual caixote? No caixote 1, correto? Mas como o caixote 2 e o caixote 3, eles estão interligados, o que acontece? Essa força vai empurrar todo mundo, tá? Ela empurra o caixote 1, e por sua vez o caixote 1 empurra o caixote 2, e por sua vez o caixote 2 empurra o caixote 3. Tá certo? Então, nós vamos agora seguir aquela receita lá. A gente sabe, pessoal, que, por exemplo, aqui eu não sei quanto sabe fazer bolo, né? Se você segue uma receita, com o passar do tempo, você nem precisa mais olhar a receita. Por quê? Porque você pegou prática. Vai embora. E aqui é a mesma coisa, tá? No começo, dá uma sensação assim que você não vai conseguir, às vezes, né? Outros pegam de boa, logo na primeira, e outros não. E aí a prática vai te levando, a prática vai levando você a perfeição, tá? Só um momentinho aqui. Vou continuar aqui, certo? Então, até agora, nenhuma dúvida, né? Isso é muito bom. Se tiver, você fala, abre o microfone e fala, pessoal. Não deixe dúvidas pairarem no ar, tá bom? Então, nós vamos seguir aqui. Ó, vamos seguir o primeiro item da receita. Isolar cada corpo e colocar as forças presentes nele. Então, pessoal, eu vou pegar esses caras aqui, ó, corpo 1, corpo 2, corpo 3, e vou analisar as forças individual de cada um. Tá certo? Vou fazer isso. Primeira coisa que você vai fazer é isso, tá? Então, sempre lembrando, tudo que empurra é empurrado. Por exemplo, olha, vamos esse cara ali que eu falar para vocês, ó. O caixote 1 empurra o caixote 2. Então, se tudo que empurra é empurrado, o caixote 2 vai empurrar o caixote 1. Mas, professor, ali está falando que é para a direita. É aquele negócio, pessoal. Se você sair daí da sua casa e ir lá no Pique Everest, empurrar o Pique Everest, a gente sabe que você não vai tirar ele do lugar, não, né? Só que, pelo fato de você não estar tirando ele do lugar, não quer dizer que você não esteja fazendo força. Você está fazendo muita força. O detalhe é que a massa dele é muito maior que a sua e outros fatores que a gente tem que entrar em consideração. Tá bom? Vamos lá. Olha só. Eu coloquei aqui, pessoal, o caixote 1. Vamos analisar todas as forças que esse cara recebe aí. Bom, primeira coisa, ó, se ele tem massa, né? Ah, tá. Eu vou colocar aqui essa força aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Essa força aqui, pessoal, força F, cadê? Ó. Certo? Vou colocar ela primeiro. Por que, professor, vou colocar ela primeiro? Porque ela já veio de brinde no exercício. Geralmente a gente coloca ela primeiro, tá? Aqui, pronto. Olha só. Então, essa é a força F, é aquela força que o exercício trouxe já para vocês presente. Ela que vai empurrar o sistema, ela que vai empurrar os caixotes, tá? Olha, se o caixote 1 tem massa, então ele tem peso, P1, correto? E como esse caixote está numa superfície, o que acontece? Existe uma força da superfície para cima, ou seja, na superfície do caixote. Essa força nós chamamos de força normal, que nós vimos agora há pouco, tá? Pessoal, todos os corpos que eles estão apoiados em uma superfície vai ter uma força normal para cima. Todos. E aí, repetindo, no nosso curso, a força normal e a força peso, elas vão se equilibrar. Ou seja,
força normal vai ser igual à força peso. Por quê, professor? Porque não existe movimento no sentido vertical. A não ser quando o corpo estiver caindo, que vai ser a próxima etapa, mas não vai ser hoje não, tá? Pronto, pessoal. Então, o que acontece agora? Essa força aqui, a força F, empurra o caixote 1. O caixote 1 empurra o caixote 2. Mas tudo que empurra é empurrado. Então, o caixote 2, ele também empurra o caixote 1. E eu vou chamar essa força de F21. O professor, o que é F21? É a força que o caixote 2 exerce no caixote 1. É F21. Ou seja, a força que o 2 aplica em 1. Tá bom? Pessoal, alguma pergunta até agora, pessoal? Nós acabamos de analisar as forças que atuam no caixote 1. Eu vou agora passar para o caixote 2. Alguma pergunta do caixote 1? Alguma força misteriosa que você não sabe de onde veio? Alguma pergunta, pessoal? Posso passar adiante? Está tranquilo? Você quer que eu explique outra coisa aí? Pode passar também, professor. Está tranquilo? Tranquilo. Então tá bom, pessoal. Nós vamos continuar. Dizem que quem cala, consente. Mas mesmo assim, pessoal, caso você tenha dúvidas, depois, puxa vida, aquele negócio que eu não entendi não, hein? Manda mensagem para mim. Ô, professor, aquele item lá que eu falou, na hora lá eu até entendi, mas depois eu só deu um branco. Me ajuda aí, eu vou ajudar, tá? Agora nós vamos analisar, pessoal, o caixote 2. O caixote 2, estão lembrados lá na figurinha? Vou mostrar aqui para vocês de novo. Vamos mostrar aqui. O caixote 2 é o rapaz que está no meio, ó. Tá vendo? Ele está ali no meio. É esse que nós vamos avaliar agora, tá? Eu volto aqui. Isso aqui já estava, né? Caixote 2. Pessoal, o caixote 2 é o seguinte, ó. Bom, ele tem peso. Se ele tem massa, desculpa, ele vai ter peso consequentemente, tá? E como ele está apoiado em uma superfície, vai existir uma força normal da superfície em relação ao caixote, tá? Eu vou chamar de N2. Esse 2 aí, pessoal, tá? Esse 2, ele é analogia, desculpa, ele é porque aqui é o caixote 2. Esse 1 aqui, esse 1 aqui, P1 e N1, é porque lá era o caixote número 1, tá certo? Por isso. Se tiver o 10 corpos, se eu estiver analisando o 10º corpo, então vai ser N10, P10, tá bom? Bom, esse corpo aí, esse caixote, está bem no meio. Então, pessoal, veja bem, esse caixote 2, ele vai receber uma força F2. Professor, que bicho é esse aí, professor? Esse F12, pessoal, é a força do caixote 1. Ok? Então, esse 1 aqui, ele vem daqui, ou seja, é o caixote 1 em quem? No 2. Então, F12, ou seja, a força que o caixote 1 aplica no caixote 2. Certo? É isso aí. E agora, tem uma força que vem lá do 3. Como é que é o nome dessa força aqui, pessoal? F32. Ou seja, é a força que o caixote 3 aplica no caixote 2. Sempre lembrando que tudo que empurra é empurrado. O caixote 2, ele empurra o caixote 3, né? O caixote 3 também empurra o caixote 2, tá, pessoal? Então, toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma ação. Nunca esqueça disso aí, tá? Isso aí deve ser da época de vocês, né? Até hoje passa ainda e faz muito sucesso com a criançada, pessoal. A turma da Mônica, né? A Mônica tem aquele coelho chamado Sansão, né? E volta e meia ela acerta na cabeça dos meninos lá, né? Do Cascão, do Cebolinha. E tem um episódio lá que a Mônica bateu tão forte na cabeça do Cebolinha que o Sansão quebrou. Mas também quebrou a cabeça também do Cebolinha. Então, toda ação tem uma reação. Ou seja, se o Sansão bate na cabeça do Cebolinha, o Cebolinha também bate na cabeça do Sansão também, tá? Então, isso aí, pessoal, nunca esqueça disso. Toda ação tem uma reação. E, finalmente, nós vamos agora
analisar o caixote 3. Só um momentinho. E agora o caixote 3, pessoal. Pessoal, o caixote 3, ele tem massa? Tem. Então, ele tem peso, tá? E aí, como ele está numa superfície, o que vai acontecer? Ele tem uma força normal. O caixote 3, pessoal, é aquele último lá, que fica lá na direita. Então, ele só recebe essa força aqui, ó. O F23, ou seja, é a força que o caixote 2 exerce no caixote 3. E aí alguém pode perguntar, professor, mas existe alguma força aqui? Olha, existir até pode existir, mas elas são desconsideradas. Pode ser a força do vento, a força e outra força, mas assim, como não é falado, não tem no exercício de trás, então ele fica por aí. Então essas são as forças consideradas importantes para este exercício aí, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Nós isolamos cada força e colocamos cada força presente em cada um. Pessoal, alguma pergunta até o presente momento? Tudo tranquilo? Posso continuar? Tranquilo? Professor, Fala. no caso do último caixote, se fosse considerar a força de atrito seria uma força que seria contrária? Sim, se fosse considerar a força de atrito, seria uma força no sentido contrário, exatamente. E ainda bem que ela não existe aí, né? Existir, existe, só que ela não foi falada, né? Porque aí ia complicar mais os cálculos. Isso mesmo. Nossa, Mais entendi. alguma pergunta, pessoal? Beleza. Tranquilo, pessoal? Então, nós vamos agora o segundo item da nossa receita. Ele diz que é como uma receita de bolo, né? Quando você consegue seguir essa receita, a tendência é que, com o passar do tempo, você nem precisa mais olhar a receita para fazer o seu bolo, né? E aqui é a mesma coisa, você não vai precisar mais olhar isso aqui para fazer o exercício. Mas, assim, é um pouco trabalhoso, mas não tem erro. Você não vai errar desse jeito. Então, nós vamos passar agora para o segundo item da nossa receita, tá bom? Ó, para o segundo item da receita. O que é isso? Escrever as equações usando a segunda lei de Newton. E aí, pessoal, vai entrar aquilo que nós falamos ontem, a força resultante. Se alguém não estava presente, eu não me lembro agora se alguém está aqui, estava ontem, o que é isso? O que é força resultante? Né? A força líquida. É aquela a força, né? E, por exemplo, quando eu olho aqui, tá. Deixa eu primeiro determinar uma coisa aqui para a gente ir para frente. Olha, em todos os corpos, N é igual a P, não há movimento na direção vertical. O que isso quer dizer, então? Pessoal, quanto que vale a força resultante, então? Quanto que vale a força resultante na direção vertical? Quem poderia responder para mim? Pode falar, porque não vai errar, não, pessoal. A gente passa vergonha Ela aqui. vai ser a soma de todas as forças ali? Não, só que eu estou perguntando qual o valor da força resultante na direção vertical, só vertical. E aí, pessoal? No caso, Vou dar uma seria dica. zero? Não há. Isso seria zero. Muito bem. Professor, por que seria zero? Porque não há movimento na direção vertical. E se não há movimento, quer dizer que quer dizer que a somatória das forças são nulas. Não quer dizer que não tem força. Tem força, nós vimos aí que tem força. A força normal e a força peso. Só que a força normal, pessoal, está apontando para cima. A força peso para baixo. E se eu fosse calcular a força resultante aí, o que seria? N1 menos P1, que é igual a zero. Ou seja, não tem aceleração, entende? Se não tem movimento, não tem aceleração. Então, a força é igual a zero. Porque quando você substitui lá na fórmula da segunda lei de Newton, a massa, se a aceleração é igual a zero, quando eu multiplico a massa, a força também, consequentemente, é zero. Então, pessoal, olha, se não tem aceleração, a força é zero. Sempre, 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 sempre. Agora, onde tem aceleração, isso quer dizer que tem força.
É igual aquele ditado, né? Onde há fumaça, há fogo. Então, onde há aceleração, há força, tá certo? Então, não se esqueça disso. Então, toda vez que um corpo estiver na direção horizontal, ou ele estiver em repouso, M vai ser igual a P. Maravilha, tá? Não esqueçam disso. Agora, se tem um corpo que estiver caindo, aí já muda um pouco. Mas isso aí é para frente, nós vamos ver. Pessoal, então, o que nós vamos fazer aqui agora? Vou repetir tudo isso que nós fizemos, ó. Bom? E eu vou agora, pessoal, escrever as equações de cada corpo. Aí você pode pensar, aí, pessoal, agora vai pegar. Não vai, é bem facinho. Bom, deixa eu fazer uma coisa para perguntar para vocês aqui. A força resultante aqui, ó, a gente sabe, então, que na direção vertical, a gente não precisa se preocupar, é zero. Eu só vou me preocupar agora com as forças na horizontal. E aí eu pergunto uma coisa para vocês. Como eu calcularia a força resultante do corpo 1, do caixote 1? Olha só, pessoal, eu tenho aqui uma força para a minha direita e a outra para a minha esquerda. A força resultante aqui seria somada ou seria subtraída? Me falem, por favor. Seria subtraído porque elas estão em direções opostas? Sentidos opostos. Sentidos opostos, isso? Isso, muito bem. Tá, pessoal? Então, o caixote 1 apresenta duas forças. Apresenta duas forças. Uma vai para a direita e a outra para a sua esquerda. Então, a força resultante aqui vai ser uma subtração. Vai ser quem? F, está aqui o rapaz, o menos, né? Foi falado agora por quê? Porque os sentidos são contrários, tá vendo? O F vai lá para a direita, o F21 vai lá para a esquerda, né? O F vai para o leste, o F21 vai para o oeste, né? Aí, pessoal, eu vou substituir aqui, ó. Massa, tá aqui a massa. N1, esse 1 aqui veio da onde? Porque eu não estou analisando o caixote 1, então eu vou falar da massa do caixote 1. Desaceleração. Essa aceleração é essa aqui, tá? Pessoal, alguma pergunta aí? Né, nesse corpo, nessa resolução, nessa aplicação da fórmula aí? Alguma coisa que você sabe aí que você não sabe de onde veio? Ou você acha que deveria aparecer e não apareceu? Posso continuar? Porque agora vamos fazer para o corpo 2. De boa até agora, pessoal? Para mim, de boa, professor. Pode continuar. Estão preparados para uma prova, então? Né? Opa, vou agora fazer o corpo 2, pessoal. Você observa que em todos os corpos eu vou usar essa equação aqui, ó. Força resultante igual a massa de aceleração. Não vai mudar. O que vai mudar então, professor? Vai ser a força resultante. Porque a força resultante são aquelas forças que atuam num corpo diferente de zero. A gente não está considerando esse N2, nem o P2, nem o P1, nem o N1, porque isso aí é zero. Pessoal, no curso mais avançado de física, a gente vê essas forças aí na direção Y, na direção X e na direção Z. Aí tem uma visão mais ampla, mas como eu disse, o nosso curso não precisa disso tudo, né? Então eu pergunto aqui, como eu calcularia a força resultante para o caixote 2, pessoal? Eu vou somar ou vou subtrair? Podem falar, participem. Vou somar? Professor, no caso, você subtrairia de novo, que elas estão nos sentidos opostos? Isso, eu trairia de novo. Agora, uma outra pergunta. Quem vem primeiro? Quem é a força maior? F12 ou F32? Quem é maior, pessoal? E a gente viu ontem que a gente tem que colocar a força maior primeiro, né? Quem é, pessoal, a força maior? Vou dar uma dica aí. F32, né? Como? F32? Não é F32. Ué, professor, mas 3 não é maior do que 1. Professor, Fala. no caso, teria que calcular Não, a força resultante do caixote 1 primeiro lá,
para poder ir para o caixote 2? Não, não precisa disso, não. Pessoal, olha aqui. Por que não é o Ou então F32? tem maior massa? Não, também não. Olha só. Deixa eu voltar lá. Eu faço questão de voltar lá para eu aqui. E eu vou fazer uma pergunta aqui. Os caixotes, eles estão sendo empurrados para a direita ou para a esquerda, pessoal? Leia para mim, por favor. Para a direita? Para a direita. Para a direita. Então, toda a força que vai para a direita é maior do que aquela que vai para a esquerda, concorda? Certo, pessoal? Mesma coisa, você vai brincar de cabo de guerra. Se a equipe que puxou para a esquerda ganhou, a equipe que puxou para a direita, óbvio que aquela que puxou para a esquerda é maior do que a que puxou para a direita. Então, está bem claro aqui no enunciado que os caixotes, essa força de 50 newton aqui, ó, essa aqui, ela empurra os caixotes para a direita. Então, vamos lá. Vou voltar lá naquele exercício, lá onde estava. É bom a gente voltar, pessoal, porque a gente entender, tá? Já está acabando já, não tem por que não. Olha só. Quem é a força que vai para a direita? F12 ou F32? Pessoal, responde para mim. F12? F12. Então, essa cidadã aí é maior do que a outra, tá bom? Por quê, professor? Só porque o exercício fala que ele vai para a direita, só isso. É por isso também aqui, ó, que o F, ele vem primeiro do que o F21. Por quê? Porque o F é a força que vai para a direita. Pessoal, o sentido do movimento do corpo sempre vai obedecer ao sentido da força que o exercício traz de brinde já. Entende? Então, se a força é para a esquerda, aí o movimento é para a esquerda, tá? Porque é uma força externa. E as forças externas são maiores que as forças internas, tá? Muito bem, pessoal. Então, agora aqui nós elaboramos também a equação do caixote 2. Lembrando que esse 2 aqui aparece em alusão ao caixote 2. Ok? Até aí tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos prosseguir? Tranquilo. E agora, para terminar, o nosso bolo, né? Eu vou agora aplicar, vou colocar uma equação do corpo 3. Pessoal, o corpo 3, o que você observa aí? Ele tem apenas uma força na horizontal. Tá? Então, aqui ficou fácil, né? Então, como é que fica? F23, que é igual a massa do corpo 3, vezes a aceleração. E se tivesse uma força vindo lá ali, ó, da direita para a esquerda, seria F23 menos a força que vem lá da direita para a esquerda, tá, pessoal? Pronto, nós terminamos o nosso bolo. Agora tem que comer esse bolo, né? E fazendo uma aplicação aqui, o comer o bolo é fazer o exercício, pessoal, tá? Pessoal, tudo tranquilo? Desculpem ser repetitivo, mas assim, a gente tem que perguntar, né? A gente não está vendo, às vezes, lá na sala de aula, eu consigo ver a fisionomia do aluno e eu percebo nos olhos dele se ele está entendendo ou não. Raramente eu erro isso aí. Mas aqui eu não estou vendo ninguém, eu tenho que ir pela fé, né? Eu tenho que perguntar. Tranquilo, pessoal? Eu vou prosseguir, tá bom? Ó, vamos para outro slide aqui. Vamos calcular a aceleração. Por quê? Vocês estão lembrados? Lá no exemplo 1, desculpa, na letra A, o exercício está pedindo a aceleração. Então, nós vamos calcular a aceleração. Pessoal, para calcular a aceleração, nós vamos usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Agora eu pergunto, quem é essa massa aí? É a massa do corpo. Mas o que a gente pode entender aí? Esse corpo, ele tem 3 caixotes. Então, pessoal, em vez de um M, ó, em vez de um M, eu vou colocar 3 M's aqui. Como, professor? Dessa forma aqui, ó. Eu vou expandir essa equação, tá? Então, força resultante é igual a M1. M1 quem é? Massa do caixote 1 mais M2, massa do caixote 2. E M3
massa do caixote 3, tá? Vezes a aceleração, ou seja, essa aceleração vai ser uma aceleração incomum para todos os caixotes. Por quê? Porque eles estão interagindo um com o outro ali, tá? Aí não tem a força de atrito, tá certo? E agora, pessoal, é a parte mais fácil, é a substituição. Lembrando que a massa do caixote 1 é 65. Esse aqui é o de menos, tá? Vamos lá. O que nós fizemos aqui? Eu peguei, isolei a aceleração, tá, pessoal? Ou seja, por que eu fiz isso? Para ficar na cara do gol. E agora é só substituir agora. Professor, mas se eu quisesse substituir a partir daqui, eu conseguiria? Conseguiria, tá? A partir dessa segunda linha aqui, você já pode resolver. Pessoal, o que seria essa força resultante aqui? Seria aquela força aplicada lá no caixote A, que vale quanto? 50, tá? Deixa eu voltar aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Olha só, para você ficar... Então, essa força aqui, ó, é a força resultante lá, tá? Então, vamos substituir por quanto? Por 50. E a massa do caixote 1 vale 45, a do caixote 2, 22 quilos, e a do caixote 3, 33 quilos. Essas informações vão ser colocadas lá, tá? Isso aqui é para a gente ganhar tempo. Pronto. Deixa eu colocar aqui. E nós vamos substituir agora aqueles valores que nós vimos, tá? A força resultante é 50, nós vimos. A massa do corpo 1 é 45. A massa do caixote 2, 22. E a massa do caixote 3, 33, tá? Repete os 50, aí você soma o denominador, 45 mais 22 mais 33. Você vai achar 100. E aí você pega 50 dividido para 100, você acha quanto? Uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, essa é a nossa aceleração, ok? Alguma pergunta aí, pessoal, para calcular a aceleração? Tudo tranquilo? Se fosse, pessoal, por exemplo, 5 corpos, seria M1 mais M2 mais M3 mais M4 mais M5, tá? Alguma pergunta? Pode fazer. Tranquilo? E agora, pessoal, vamos resolver a letra B. A letra B, ele pega assim, ó, acha a força exercida por M2 em M3. Ou seja, acha a força exercida pelo caixote 2 no caixote 3. Em outras palavras, então, nós queremos encontrar isso aí, F23. É a força de 2 em 3. Lembra agora há pouco que nós fizemos aquelas equações? Então, pessoal, agora vai ser mais fácil resolver. Por quê? Porque eu preciso pegar uma equação que me traga o F23. Tá? Eu preciso pegar uma equação que me traga o F23. E aí, deixa eu voltar lá para a gente ver. E aí eu pergunto para vocês aqui, olha, qual é a equação aqui? Deixa eu botar aqui. Qual é a equação, pessoal? Que tem o F23? A do corpo 1, corpo 2 ou corpo 3? Qual é, pessoal? Qual é a... No corpo 3, né? Ó, Corpo 2. Espera aí, calma aí. Olha. 2, 3. Ó, eu quero calcular F23. É F23, ok? Quem é que tem o F23 aí? O corpo 1, corpo 2 ou corpo 3? O corpo 3, no caso? É o corpo 3, pessoal. Só que é o seguinte, corpo 3, muito bem. Só que tem um detalhe aqui. Quando vocês falaram corpo 2, vocês não estavam errados. Por que não? Porque F23, pessoal, é a mesma coisa que F32. Ué, pessoal, agora não entendi nada. Mas lembra da terceira lei de Newton? Toda ação tem uma reação. Então, esse F23, pessoal, é essa força aqui. Essa força aqui, ela é do conjunto para ação e reação dessa aqui, ó.
F32 é a mesma coisa que F23. Assim como F12 é igual a F21. Toda ação tem uma reação. Então, F21 é a ação, o F12 é a reação, tá? Ô, professor, então por que nós vamos pegar essa equação aqui do corpo 3 e não a do corpo 2? Simples, pessoal. Porque eu não teria, neste exato momento, o cálculo de F12. E aí eu ia ter duas variáveis. Ou seja, eu ia complicar a minha vida, né? Então, eu preciso pegar ali uma equação que vai facilitar a minha vida. E na altura do campeonato, a única equação vai ser essa aqui, F23. Não que F32 está errado, está certo também. Só que o F12 eu não tenho, então não faz sentido eu trabalhar com duas variáveis, tá, pessoal? Então, para a gente terminar aqui, eu imagino agora, né? Então, olha, eu vou pegar a equação que tem F23, certo? Então, como é que é isso aqui, pessoal? F23 é igual a massa do corpo 3, que é igual a quanto? 33, vezes a aceleração que nós achamos, 0,5. Aí multiplica aqui e vai achar 16,50 metros. Só isso, pessoal. Morreu. Essa é a letra B. A letra A era a aceleração, a letra B é encontrar F23. Tá? Então, aquelas equações que nós fizemos lá são úteis para isso. Tem muito aluno que não faz aquelas equações e quando chega nessa altura aí, ele vai calcular, ele fica perdido. Por quê? Porque ele não sabe qual equação que ele vai pegar. Ele não sabe. Então, ele geralmente acaba errando, né? Porque ele não sabe qual equação que ele vai pegar. Por isso a importância lá daquela construção daquelas equações, tá? E, finalmente, a última questão, acha a força exercida por M1 em M2. Ou seja, quem nós queremos? F12. E aí eu vou voltar lá, pessoal, para a gente ver qual é a equação que tem F12. Qual é, pessoal? Qual é a equação aí do corpo 1 ou corpo 2? Ah, seria agora do corpo 2? Seria do corpo 2, ó. F12. Ô, professor, mas F21 é a mesma coisa que F12? Sim, é verdade. Eu poderia também, pessoal, para responder a letra C, pegar essa equação aqui. Porque o F eu já tenho. O F21 é a mesma coisa que F12. Não esqueça disso, pessoal. F12 é a mesma coisa que F21. Por quê? F12 é a força que 1 aplica em 2. E F21 é a força que o 2 aplica em 1. Então, são a força, ação e reação. Tem a mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos, tá? Então, eu vou pegar essa equação 2 aqui. Deixa eu aqui. Deixa eu terminar. Isso aqui. Ó. Então, eu vou pegar aquela equação ali, tá? F12 é o que eu quero, pessoal. O que eu vou fazer? Como F12 vai ser a minha variável, eu vou isolar ela. Então, aquilo que não é F12, eu vou mandar lá para o outro lado. Vou fazer isso aqui, tá? Então, você observa que o F32, que era negativo aqui, passa positivo. E agora é só substituir. Opa. Olha, esse F32, pessoal, lembra que eu falei que é a mesma coisa do F23? É ação e reação. Então, assim, é interessante, antes de saber o cálculo, saber os conceitos, só porque numa altura dessa, a pessoa não esquece desse detalhe da terceira lei de Newton, e vai achar assim, puxa vida, eu tenho o F23, mas não tenho o F32. E é a mesma coisa. Por quê? Por causa da terceira lei de Newton, tá bom? E aí você substitui os valores, né? F32, que é a mesma coisa que F23, 16,50, mais a massa do corpo 2, que é 22, cuidado, né? E a aceleração 0,5, que nós encontramos. E aí a gente resolve isso aí. Lembrando, primeiramente resolve a multiplicação, né? Então, repete 16,50. 22 vezes 0,5 é 1. Ok? E para terminar, a gente soma isso aí, vai dar 27,50, que é a nossa resposta. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Foi tudo tranquilo? E claro, tem que exercitar, né, pessoal? E aí, nos próximos dias, eu estarei enviando para vocês uma lista de exercícios. Pessoal, mas está tudo correto? Está tudo tranquilo, por enquanto? Por enquanto, tranquilo, professor. Dá isso para mim. Ok.
Alguns resolveram hoje abrir a câmera, né? Então, mostraram igual a mim, mostraram a nossa feiura, né? Não sou eu, né? Brincadeira, pessoal. Pessoal, então é o seguinte, mas tem uns aí que não abriram, né? O Elvis, Luana, a Dávila, né? A Poliana, né? Não abriram, mas tudo bem, acho que na próxima eles vão abrir. Mas vou ter que dar ponto para quem abrir a câmera, né? Mas tudo bem. Pessoal, então nós vamos assim, encerrou, tá? Essa era a nossa aula de hoje, tá? Obrigado pela participação de vocês, tá bom? E, e assim, qualquer dúvida, você pega e você manda mensagem, tá certo? Manda mensagem. E nas próximas. Semana que vem tem que entregar aquele trabalhinho, tá? Alguns já entregaram, outros ainda não. Mas enfim, já tem prazo ainda. Qualquer dúvida você pega e manda para mim, tá, pessoal? Então tenham todos um bom dia, tá? Como nós não vamos se ver mais, assim, pelo menos em aula, assim, bom final de semana. Que Deus abençoe cada um de vocês, ok? Tchau, pessoal. Ou depois eu pego e Valeu, mando para professor. vocês a Até a gravação. próxima vez também. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, igualmente. Valeu. Tchau. Até semana que vem, pessoal. Já foi. Tchau, João. Tchau. Porra, velho.